O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com ação civil pública contra a torcida organizada Yang Flu do Fluminense, com base aí no Estatuto do Torcedor e também no Código de Defesa do Consumidor. Entre os requerimentos feitos à Justiça está o pedido de destituição do presidente da torcida, o Leandro Carvalho de Moraes. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com o Dr. Martinho Neves, ele que é especialista em direito desportivo e também ações na justiça relacionadas ao esporte. Tudo bem, doutor Martinho? Tudo bem, Fábio. Um abraço para você e para os amigos da Rádio Justiça. Doutor, com base... O que o Ministério Público pode alegar para pedir a destituição de um presidente de uma torcida organizada? Bom, a torcida organizada, ela agora, com a mudança do Estatuto do Torcedor, já com a lei que entrou em vigor tem quase um ano, a torcida organizada ela agora tem outros deveres, né? A prevenção da violência, tanto dentro quanto fora de uma arena desportiva, é também dever da torcida organizada. Então, na medida em que a torcida organizada, como parece que foi o que aconteceu no caso do Fluminense, integrantes da torcida organizada promoveram a violência mesmo fora da arena desportiva, toda a torcida organizada ela responde solidariamente pelos atos praticados pelos seus integrantes, né? E a responsabilidade recai também e principalmente sobre os seus dirigentes. Então, me parece que é esse o fundamento que o Ministério Público utilizou para pedir a destituição do presidente da torcida organizada do Fluminense. Agora, doutor, assumindo aí o vice-presidente, ele assumindo aí a presidência da torcida, será que a gente vai ter uma medida prática aí contra esse tipo de atitude? Porque a nossa impressão é que eles são da mesma turma, né? Me parece que talvez você tinha aí medidas mais, sanções mais pesadas, que poderiam ser citadas na ação, como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, em que a própria torcida em si, ela ficou, a torcida do Palmeiras, eu acho, uma torcida muito violenta do Palmeiras, não estou me lembrando do nome agora, acho que é Mancha Verde. Mancha Verde do Palmeiras, ela ficou proibida de entrar no estádio e me parece que ela foi dissolvida, inclusive, por sentença judicial, né? Existe essa possibilidade, inclusive a Constituição é uma das ressalvas ao direito de associação, que elas podem ser compulsoriamente dissolvidas por ação judicial. E me parece que foi o que aconteceu lá em São Paulo, que essa torcida foi proibida de adentrar no estádio. Só que, em relação aqui a essa ação civil pública, ele requer a aplicação do artigo 39A do Estatuto do Torcedor, a suspensão da torcida por até 3 anos. Então, parece que essa medida liminar é de afastamento do presidente, mas, no mérito, o Ministério Público está pedindo a suspensão da presença da torcida organizada em estádios por até 3 anos. 39A do Estatuto do Torcedor, que é dessas mudanças feitas recentemente, né? Entendo. Agora a gente tem que observar aqui também que o Ministério Público tentou outros meios antes de propor a ação, né? Um termo de ajustamento de conduta para se comprometer a parar com esses problemas, né? De invasão de treinos, perturbação em entrevistas coletivas e também no momento de folga dos atletas, com aquela cobrança de desempenho no clube e também ameaças, né, a jogadores ali que, na opinião deles, não estavam tendo uma atuação que eles julgam ser digna do time do Fluminense, né? Então, todo esse tipo de situação em que o Ministério Público já tentava um acordo antes, né, doutor? Me parece que eles tentaram um termo de ajustamento de conduta e que foi negado. Então, quando não há concordância em contratualmente se subscrever esse termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público se viu aí
no dever, né, de obter isso judicialmente. Então, tudo aquilo que foi recusado nessa proposta do termo, o Ministério Público colocou na ação. E eu acho que isso é importante, Fábio, que isso pode servir aí de um precedente generoso aí para as próximas ações e até ter um efeito inibidor, né, nos atos de violência de torcidas organizadas. Nós tivemos nesse final de semana também torcedores baleados do Palmeiras, eu acho, ontem, no jogo do Corinthians, né? E essas novas regras do Estatuto do Torcedor estão em vigor, né? E toda a torcida organizada que estava envolvida naqueles eventos ontem também, ela pode ficar de 3 meses até 3 anos proibida de frequentar o estádio, além da responsabilidade civil, que é solidária, que é um novo caso de responsabilidade solidária do grupo por ato praticado por um de seus integrantes, né? Que a gente tem aqui, que eu me lembro, no direito brasileiro, só aquela dos objetos que caem dos edifícios, né? Recai a responsabilidade sobre todos os condôminos, quando você não consegue identificar. E essa aqui é uma outra hipótese muito interessante, da responsabilidade solidária do grupo, né? E no pedido também tem uma situação em que os membros, qualquer membro da torcida, seja condenado é um pedido para que seja condenado a pagar multa de R$10.000 caso procure jogadores em casa ou no local de trabalho para exigir esse compromisso aí de performance em campo, né? Porque o torcedor ele se sente meio dono do clube, né? Ele extrapola, quer dizer, torcedor não, isso não é a torcida do Fluminense, né? Essas pessoas que integram algumas torcidas organizadas, que me parece que não tem nenhuma outra grande ocupação profissional, e acabam extrapolando dos seus direitos. Quer dizer, o torcedor ele tem direito de ir ao estádio, ocupar o seu assento, torcer, né, reclamar, vaiar, e o contrato se esgota ali. Quer dizer, os direitos do torcedor se esgotam quando o juiz apita o final da partida. Ele não tem o direito de se imiscuir na vida do jogador, violar o direito de intimidade, né? É verdade, eu acho que vale de repente até uma manifestação ali em frente ao clube, mas nada mais do que isso, nada é uma intimidação direta ali, pessoa a pessoa, né, doutor? Essa manifestação está dentro do direito de manifestação do pensamento, de liberdade de expressão, direito de reunião, né? Agora, uma coisa é ele passar do portão do clube e entrar no gramado onde o atleta está exercendo o seu trabalho, está se aprimorando, está treinando, e ir lá cobrar satisfações. Até na reportagem aqui me parece que tem um integrante da torcida do Fluminense que já trocou socos com o jogador do clube dentro do vestiário. Onde é que nós estamos? Né? E agora isso também, Fábio, é importante a gente destacar que há também, quase sempre por detrás disso, a responsabilidade do dirigente, né? Que o dirigente acaba abrindo, a gente viu recentemente em São Paulo... Muitos dão ingressos, né, doutor? Muitos dão ingressos a essas torcidas. Dão ingressos, exatamente, dão ingressos, quer dizer, é uma questão política aí por detrás. Abriram, nos treinamentos, abriram os portões para a torcida fazer o protesto dentro do próprio clube. Então, em alguns casos, eu acho que é importante também a gente, o Ministério Público, a sociedade, perquirir também da responsabilidade do dirigente, que dá poderes para esses torcedores que se sentem aí quase que donos do clube, da agremiação desportiva, se sentindo no direito de cobrar como se fosse o próprio empregador, né? Entendo. Doutor, como o senhor vê a volta das bandeiras nos estádios de São Paulo? Olha, eu vejo com muito temor. Eu acho que foi uma oportunidade, um oportunismo político, né? Não sei movido por quem. A violência em São Paulo tinha reduzido bastante. Inclusive, isso vai ao encontro do que dispõe o novo Estatuto do Torcedor no artigo 13A. O 13A, ele proíbe que as pessoas portem objetos que sejam capazes de promover violência, de provocar danos a terceiros. E como é que pode dizer, o mastro, né, da torcida
organizada é um objeto que é suscetível de prática de ato de violência. Está lá no 13A, inciso 2 do Estatuto do Torcedor, do novo Estatuto do Torcedor. Quer dizer, o ideal aí seria apenas abrir a faixa. Oi? O ideal aí seria apenas abrir uma faixa e não ter a bandeira com o mastro, né? Porque o que a lei impede, eu acho que até a gente pode até talvez imaginar uma incompatibilidade vertical dessa lei do Estado de São Paulo com o Estatuto do Torcedor, que é uma lei federal, que está dentro da competência da União de editar normas gerais. Eu tenho até dúvidas sobre a constitucionalidade disso. Porque o 13A2 diz que são condições de acesso do torcedor ao recinto não portar objetos que sejam suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Então, esses tipos de objetos são suscetíveis, sim, de praticar atos de violência. Quer dizer, inclui aí latinha de refrigerante, todo esse tipo de coisa que você pode carregar, né? Agora, um mastro de uma bandeira é uma coisa perigosa. Isso pode ser praticado não apenas dentro, mas também fora do estádio, contra os policiais, enfim. Eu acho isso perigosíssimo. É verdade. Eu acho que essa questão da bandeira, ela fica mais restrita ao interior do estádio, porque do lado de fora esse mastro pode ser escondido, né? Eu acho um pouco complicado esconder, dependendo do tamanho do mastro, né? Eu acho um pouco difícil que ele consiga esconder. Agora, na medida em que isso em São Paulo passou a ser permitido, ele pode agora ostensivamente carregar isso na rua, não vai ter nenhum tipo, a polícia não poderá impedir essa pessoa de carregar, e isso pode estar sendo levado para a prática de violência, não apenas dentro, como também fora. Eu acho essa medida perigosíssima. Entendo. Agora, doutor, mudar um pouquinho o foco aqui da nossa entrevista, a gente falando da questão negativa. Por exemplo, nesse fim de semana, aqui no Distrito Federal, no jogo da Série D do Campeonato Brasileiro, uma torcida do Gama fez na verdade não uma promoção, fez um chamado aos torcedores para levar alimentos não perecíveis para doar para uma instituição de caridade. Ou seja, muito melhor uma torcida se preocupar com esse tipo de atitude do que se preocupar em correr atrás do jogador. Afinal, o jogador, se ele está jogando mal, não é de propósito, né, doutor? E se ele está descumprindo alguma obrigação contratual, se ele não está preservando as condições físicas, que parece que foi essa a argumentação feita pelos torcedores do Fluminense, o empregador ele tem meios para aplicar as sanções cabíveis, né? Essa competência, essa tarefa não é do torcedor. Se fosse assim, a torcida do Flamengo, por exemplo, tem mais de 35 milhões de torcedores, cada um ia poder sentir no direito de perseguir um jogador onde quer que estivesse. E esse gesto aí da torcida do Gama, né, que você falou? Isso. É uma forma, inclusive, de demonstrar que existem outras coisas que a torcida organizada pode fazer além de praticar atos de violência, né? Que na essência, inclusive, a torcida organizada ela não tem esse objetivo, né? É um objetivo de fazer festa, né? De fazer festa, de promover o espetáculo. Eles acabam sendo participantes do espetáculo com o brilho das bandeiras, né, de tantos adereços que eles levam para os estádios com a própria bateria, com os cantos, bateria, né? É verdade, os cânticos, enfim. Você pode até imaginar o que é um jogo de futebol sem o torcedor, né, quando se joga com os portões fechados. Então, o problema não é o instituto. Eu já até, em algumas participações em programas de televisão, já me perguntaram se deveria acabar com as torcidas organizadas. O problema não é a torcida organizada em si. O problema são pessoas que fazem mau uso, né? A rede social, por exemplo, é um instrumento na internet espetacular de solidariedade. Mas só que as pessoas usam as redes sociais para marcar encontros para briga de torcidas, né? Então, por causa disso, nós vamos acabar com as redes sociais?
O problema não é o instituto em si, o problema são as pessoas que fazem mau uso dele. É verdade. Bom, conversamos com o Dr. Martinho Neves, ele que é especialista em direito desportivo e também em decisões da Justiça Comum que são relacionadas ao esporte. Dr. Martinho Neves, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Justiça. Obrigado, Fábio. Um abraço para você e para os ouvintes da Rádio Justiça.